Ailton, pode ficar à vontade. Amém. Então, irmãos, hoje, né, nós estaremos dando sequência, né, ao nosso estudo do livro Santos no Mundo, capítulo 9, sobre a educação da perspectiva puritana, né? Nós já ultrapassamos aí bem mais, né, da metade do livro, né, chegando aí na reta final, né? Então, para começarmos, né, abrindo aqui com uma citação do puritano Richard Sibbes, que a verdade, ela vem de Deus, onde quer que a encontremos, e é nossa, né? Então, vamos falar, né, dos puritanos agora como defensores da educação, né? Então, os puritanos, eles foram bem zelosos, né, quanto à educação, né? Eles eram bem zelosos, né, em todas as doutrinas a qual eles ensinavam, né, em todas as doutrinas que eles mergulhavam. Nessa área, né, da educação, não era algo diferente, né? E nós podemos observar, né, que nomes famosos, né, dentro do puritanismo eram bem dotados, né, intelectualmente, né? Muitos deles ocuparam cargos de destaques em universidades, né? Eles não eram pessoas leigas, eram pessoas estudadas, pessoas capazes, né, intelectualmente, né? Então, quando os puritanos eles chegaram à América, né, América do Norte, eles foram responsáveis por estabelecer, né, a educação universitária, né? A faculdade de Harvard, por exemplo, né, que foi fundada pelos puritanos, né, e foi mantida durante seus primeiros anos parcialmente, né, pelo sacrifício de fazendeiros que contribuíam, né, com trigo para sustentar professores e alunos. Ela era uma faculdade, né, uma universidade fundada por puritanos, né, cristãos puritanos, né? E existe, né, um relato, né, do porquê Harvard ela foi fundada, né, qual que era o objetivo. O objetivo, né, era muito claro, que era dar continuidade, né, ao estudo, né, para que ele fosse passado, né, de geração em geração, né? Então, quando você estuda, né, quando você adquire conhecimento, fica mais fácil, né, de passar, né, esse de geração, né, para geração. Então, para ler uma citação aqui do livro, né, que vai dizer: depois que Deus nos levara a salvo para a Nova Inglaterra e havíamos construído nossas casas, fornecido o necessário para a nossa sobrevivência, criado lugares convenientes para o culto a Deus e estabelecido o governo civil, uma das próximas coisas que desejávamos e buscávamos era dar continuidade ao estudo e perpetuá-lo para a posteridade. Então, os puritanos eles tinham essa noção, né, que o estudo ele deveria ser passado de geração em geração. Cotton Mather, ele vai dizer que os puritanos desejosos, né, eles deixaram, né, as suas colônias, né, e eles tinham esse costume, né, de ensinar, né, de passar esse conhecimento, né, e eles reteram isso, né, do costume da igreja da Inglaterra, né, de propor, né, a verdadeira religião, né, que era amiga da boa literatura, né? Então, tanto a religião, né, quanto a literatura, elas não eram inimigas, né, mas elas deveriam andar lado a lado. Os puritanos, né, eles tinham mais eles tinham essa marca, né, de fundar, né, escolas, né, e isso vai levar John Eliot, né, a orar num sínodo, né, em Boston, né, por escolas em todo lugar entre nós, né. Eles tinham essa perspectiva de que deveria haver escolas, né, para que as pessoas pudessem ser educadas, né, na boa literatura, né, e que essas escolas pudessem florescer, né, que cada membro presente, né, naquele sínodo pudesse ir para casa, né, conseguir uma boa escola para que pudesse ser encorajado na cidade onde ele morasse, né? Então,
Em todas as cidades ali deveria ter uma escola, né? Essa era a proposta de John Eliot, né? Para aquele sínodo, para que as pessoas elas fossem encorajadas, né? A estudar, né? Fossem encorajadas a adquirir conhecimento. E muitos estudos eles tinham, né? Leis, né? Que ordenavam, né? Muitos estatutos eles tinham leis que ordenavam os estabelecimentos de escolas, né? E em outros até se ordenava a todos os pais e mestres providenciarem meios para que os seus filhos fossem ensinados, né? Então, os pais, né, eles deveriam, né, arcar, né, com esse ensino, eles deveriam providenciar, eles deveriam incentivar os ensinos. Então, vemos aqui, né, que a responsabilidade era a responsabilidade dos pais, né, quanto ao ensino, né? E hoje muitos pais, os crentes mesmo, eles querem transferir essa responsabilidade para o Estado, né? Eles querem negligenciar o estudo de seus filhos, transferindo a responsabilidade. Então, essa marca, né, da educação, né, ela não foi presente somente na Nova Inglaterra, né, hoje os Estados Unidos da América. Isso também era uma característica do puritanismo inglês, né, o puritanismo presente ali na Inglaterra. Tanto que os números de escolas primárias, né, ele dobrou na Inglaterra, ele dobra na Inglaterra, né, enquanto os puritanos eles estavam em ascendência, né, enquanto os puritanos vinham crescendo, o número de escolas cresciam juntamente dele. John Knox, né, reformador escocês, né, na Escócia, ele brigou por isso, né, pelo fato de ter escolas, né, dizendo ao Conselho Escocês que eles deveriam ser, ao máximo, cuidadosos da educação virtuosa e da santa instrução dos jovens daquela região, né. O governo deveria incentivar, né, ter escolas, né, e os pais deveriam incentivar seus filhos para que estivessem, ingressassem nessas escolas. Oliver Cromwell, na Inglaterra, ele foi responsável por estabelecer, né, uma faculdade em Durham. Eles trabalhavam, né, e estavam preocupados com a educação, né? Os puritanos eles tinham essa preocupação, os puritanos eles tinham essa marca. E ainda Oliver Cromwell, né, ele fundou, né, e reabriu inúmeras escolas primárias, né, e determinou que professores fossem enviados pelos pais para suprir necessidades educacionais, né? E muitos historiadores, né, dão crédito aos puritanos por esse grande valor, né, que davam à educação, né? Muitos historiadores que não cristãos eles reconhecem que o puritanismo ele foi importante, né, para a propagação da educação, né? E também nós vemos, né, defesas puritanas, né, defesa puritana do estudo contra o anti-intelectualismo, né? Como nós vimos, né, os puritanos eles sempre estavam envolvidos em controvérsias, né? Ao longo dos nossos estudos nós vimos isso, né? E sempre havia um contexto para que eles estivessem envolvidos, né? Com a educação, ela não é diferente, né? Eles tiveram, né, que opor-se ao anti-intelectualismo de sua época, né? Essa defesa, ela precisava ser feita tanto na sociedade quanto dentro da igreja, né? Então eles estavam lutando, né, em duas frentes, tanto na sociedade quanto na igreja. No século XVII, né,
Muitos dos ataques que os puritanos eles sofreram por enaltecer o valor da educação e a importância, né, da razão, ela vinham dos próprios protestantes, né, mais radicais da Inglaterra. Eles tinham essa luta, né, contra os próprios irmãos, né? E na América, aqueles que atacavam a educação e a importância da razão eram conhecidos, né, como antinomistas, né, que causavam tanta confusão, né, que foram expulsos, né, do meio da colônia britânica. Então, tamanha era a responsabilidade dessas pessoas, né, que um desses antinomistas, ele vai dizer o seguinte: prefiro ouvir alguém que fala pela mera movimentação do espírito em qualquer estudo que seja, do que a qualquer um dos seus eruditos, embora ele possa estar mais cheio da escritura. Alguém pode abrir em 2 Timóteo 2,15 e ler? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós vemos que essa posição do antinomista, né, de que ele preferia alguém, né, que fosse movimentado pelo Espírito, né, que não estivesse cheio da Escritura, vai totalmente contra, né, o ensino, né, de Paulo, né, é uma contradição com o que Paulo fala em 2 Timóteo 2,15, que o irmão acabou de ler, né, já que o ministro ele deve manejar corretamente, né, da verdade, né, ele deve apresentar-se, né, com algo, né, que não deva que se envergonhar, né, ele deve aparecer, né, bem, ele deve falar bem, né, ele deve estudar, né, ele deve ser alguém, né, que seja diligente no estudo da Sagrada Escrituras. Então, os puritanos, eles eram contrário a esse posamento antinomista, né? Eles defendiam a causa do estudo, né? E a faculdade da razão, né? Então, o fato de você ser alguém zeloso não deve te impedir de ter conhecimento, né? O fato de você que é usado pelo Espírito, alguém piedoso, não deve te impedir de estudar, né, de procurar crescer no conhecimento, né. Eles viam, né, a educação com o propósito de comunicar a graça de Deus, né. Tudo sobre comunicar a graça de Deus, né, exaltar o senhorio de nosso Senhor. Richard Baxter, ele vai dizer exatamente isso. A educação é o meio ordinário de Deus para a comunicação da sua graça, tanto quanto a pregação da palavra não devia ser colocada em oposição ao Espírito. Então, quando você estuda, não está indo contra o Espírito, né? Muito pelo contrário, né? Você está se apropriando, né, de um meio que foi dado por Deus, né, para a edificação da sociedade e da igreja, né? Então, quando você deixa de estudar, você está se opondo ao Espírito, né, e desprezando os meios que foram dados por Deus, né? Tanto os sectários quanto os antinomistas, eles visualizavam a fé e a razão como se fossem totalmente opostas, como se fossem inimigas. E os puritanos, eles rejeitaram, né, a tentativa de menosprezarem a razão nas questões religiosas. Então, por mais que os puritanos tivessem fé na autoridade da Bíblia, eles não rejeitaram a razão como algo irrelevante, né? A razão, ela anda junta, né? Nós precisamos ser pessoas racionais. John Preston, ele vai dizer que a graça divina que eleva a razão e a torna mais alta, a faz ver além do que a razão poderia. É de fato contrária à razão corrupta, mas a razão que é a razão certa não é contrária, apenas a eleva ainda mais. E, portanto, a fé não ensina algo contrário ao senso e à razão. A escritura é a razão em sua forma mais elevada, vai dizer
retomada. E uma das primeiras leis, né, da faculdade de Harvard era a exigência aos alunos que fossem capazes não apenas de ler as escrituras, mas também de interpretá-las de maneira lógica. Então, só para citar aqui ainda, devemos usar nossa melhor razão para saber quais são as verdadeiras escrituras canônicas, para expor o texto, para traduzi-lo fielmente, para reunir justas e certas inferências das afirmações da escritura, para aplicar regras gerais a casos particulares em assuntos de doutrina, culto, disciplina e prática costumeira. Então, nós devemos agir pela razão, né? Nós devemos ser pessoas racionais, né? E a nossa razão, ela deve ser cativa, né? À vontade de Deus, né? Então, mesmo com todo esse anti-intelectualismo, né? Presente na época dos puritanos, né? Presente ali no seu meio religioso, os puritanos, eles não caíram no desprezo, né, da razão, né? Eles não ignoraram a razão, eles permaneceram bem convictos, né, como defensores da razão e do conhecimento, né? Eles não viam fé e razão, né, como coisas contrárias e inimigas, né? Eles sabiam dosar, né? Os puritanos eram excelentes nessas questões, né? Eles não pendiam para um radicalismo, né? Eles sabiam andar, né, no equilíbrio. Eles também, né, tinham aversão, né, à ignorância, né? Os puritanos, eles eram pessoas que tinham aversão à ignorância, né? Nós já entendemos, né, que eles não eram pessoas leigas, né? Nós entendemos que eles eram pessoas dotadas, né? Foram pessoas que foram usadas de fato por Deus no seu tempo, né? Um dos motivos por trás da fundação de Harvard pelos puritanos, né, foi o pavor, né, de deixar um ministério inculto, né, às igrejas, quando os ministros bem dotados partissem ao pó, né? Então eles preocupavam, né, com a igreja, né? Eles preocupavam em preparar pessoas que fossem bem dotadas para que fossem assumindo. Enquanto um fosse saindo, existiria um que fosse capaz para assumir o local daquele que deixasse ali o cargo, né? Então a gente vê que eles tinham essa preocupação, né, no bem comum da igreja. Então a intenção era passar o bastão para pessoas que fossem capazes, para pessoas que estivessem preparadas. William Perkins, ele era da opinião de que onde reina a ignorância, aí reina o pecado. Os puritanos, eles valorizavam, né, a educação, né, mas sabiam que era difícil, né, de se obter aquele ideal, né? Existiam alguns obstáculos, né, que eles consideravam. E qual que eram esses obstáculos? A preguiça mental, a complacência e a pretensão da ignorância, as pressões do tempo e a tentação de se acumular dinheiro em vez de se pagar por uma boa educação, né? As pessoas, muitas das vezes, né, elas preferem, né, deixar de investir numa boa educação, né, para, né, ajuntar dinheiro, né? As pessoas, às vezes, elas preferem, né, continuar tendo da sua ignorância, desde que esteja enchendo, né, os seus bolsos, né? Então, os puritanos, eles valorizavam uma boa educação acima de riquezas materiais, né? Então, citando aqui um puritano, se a sua principal preocupação for ganhar as riquezas deste mundo para seus filhos e deixá-los fartos com as coisas deste mundo, parece muito suspeitosamente que vocês mesmos são pessoas deste mundo, pessoas cuja porção está apenas nessa vida. Então, nós devemos estabelecer prioridades, né? E os puritanos nos ensinavam exatamente isso, né?
que o estudo ele estava a dos bens, né? O bem comum da igreja, né? A propagação do evangelho, da glória de Cristo, ele estava e deve estar acima dos bens materiais. Então, com isso, nós chegamos ao propósito cristão da educação, né? Para os puritanos. E era exatamente o propósito de promover a glória de Cristo, né? Então, a força, né, da sua teoria educacional, né, era que a educação ela devia promover, né, a glória de Nosso Senhor, né? E o objetivo, né, visava a nutrição e o crescimento dos cristãos. Os estatutos do Emmanuel College, que é a faculdade mais puritana, né, da universidade em Cambridge na época dos puritanos, né, ela afirmava o seguinte: há três coisas as quais, acima de tudo, desejamos que todos os alunos desta faculdade atendam a saber: o culto a Deus, o crescimento da fé e a probidade na conduta, né? Ou seja, o modo de viver, né? Eles deveriam viver na integridade, né? Deveriam ser honestos, né? Diante de Deus, né? Prestando um verdadeiro culto a Deus. Em Harvard, né? A faculdade americana, né? Que foi fundada como causa inédita, né? Por motivos religiosos, né? Ela também existia uma regra, né, que devia ser observada, né, que era a seguinte, né, que todo estudante seja claramente instruído e seriamente forçado a considerar bem que o principal fim da sua vida e de seus estudos é conhecer a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna, João 17:3, e, portanto, pôr a Cristo na base como único fundamento de todo conhecimento e sã doutrina. Então, hoje, né, se as faculdades tiverem estatutos como esse, né, a gente sabe que daria uma confusão imensa, né? Nós vemos que as universidades, né, elas abandonaram totalmente, né, a fé, né, em Cristo, né, se secularizaram, e nós vemos que diante dos puritanos, na época dos puritanos, não era assim, né? O objetivo principal das universidades era a promoção da glória de Deus, né? Quando o filho de Thomas Shepard, né, ele foi estudar em Harvard, né, Thomas Shepard escreveu para o seu filho: lembre-se do fim da sua vida, que é voltar para Deus novamente e comungar com Ele. Então, os puritanos, eles incentivavam a educação, né, para que pessoas elas pudessem ler, né, e frustrar, né, Satanás, né, já que com o estudo, né, com a educação, as pessoas elas poderiam ler, elas poderiam estudar mais a Bíblia, e Satanás ele quer homens, né, que não possuam conhecimento das Escrituras, né. Satanás quer pessoas que não tenham conhecimento daquilo que professam crer, né? Homens que não sabem o que creem, né? Homens que não estudam as Escrituras são presas fáceis na mão de Satanás, né? E é isso que Satanás quer, né? E os puritanos sabiam que se deve investir em conhecimento para que o homem ele esteja munido contra as investidas de Satanás, né? Para que o homem conheça Deus, né? Esteja preparado, né? Quando esses ataques vierem. O Leland Ricker, né? Até cita, né, que a educação secular ela chocaria os puritanos, pois ela exclui aqui a educação, ela tem o fim de promover a glória de Cristo, né? De fato, se os puritanos vivessem no mundo que nós vivemos hoje, eles se assustariam com a universidade que eles mesmos fundaram,
as outras várias universidades espalhadas por todo o mundo, porque elas não visam a promoção da glória de Cristo, elas visam a promoção do eu, né? Elas visam, né, a promoção, né, de estar. Então, de fato, eles estariam impedidos, né, de vivessem em nossa época. Né? Ver que tudo aquilo que eles construíram, né, tem sido minado por mentes que foram secularizadas. Então, Tom Mader, ele vai dizer ainda que antes e acima de tudo é no crescimento da religião que os pais devem educar o conhecimento de outras coisas para se empreendimento tão desejado, nossos filhos podem chegar à felicidade eterna sem ele. Mas o conhecimento da santa doutrina nas palavras do Senhor Jesus Cristo é um bilhão de vezes mais necessário. Então, os puritanos, eles tratavam desses assuntos, né, se dirigindo aos pais, né, já que é responsabilidade dos pais educarem seus filhos, né. Isso deve começar em casa, né? A educação dos filhos, ela deve começar em casa como responsabilidade paterna, né? Não a responsabilidade do Estado, como eu disse. Muitos pais, né, têm terceirizado a educação de seus filhos para a mão, né, de um Estado, né? E óbvio que os puritanos, eles não excluíam as escolas, né? Mas eles as viam como a extensão da instrução dos valores dos pais, né? E não substituto, né? A escola era apenas extensão daqueles que os filhos aprendiam em casa, né? Martin Lloyd Jones, né? Ele vai dizer que primeiro e antes de tudo a criação dos filhos na doutrina e a demonstração do Senhor é algo que deve ser feito no lar e pelos pais. Esta é a ênfase presente na Bíblia toda. Não é uma coisa que se possa confiar à escola, por melhor que ela seja. É dever dos pais, seu principal e essencial dever. É sua responsabilidade, e eles não devem passá-la a outrem. Dou ênfase a isto porque estamos todos cientes do que está acontecendo cada vez mais no presente século. Cada vez mais os pais estão transferindo as suas responsabilidades e os seus deveres para as escolas. Jones parece que escreveu isso nos dias de hoje. É exatamente isso que tem acontecido nos nossos dias, né? Pais, né, que têm sacrificado, né, a educação dos seus filhos, né? Pais que têm sacrificado o ensino de Cristo, o ensino da verdadeira religião, né, para os seus filhos, né? Entregando seus filhos às escolas para que seus filhos aprendam doutrinas que são totalmente contrárias, né, ao Evangelho. E caminhando, né, aqui, né, para o último tópico, né, que é a centralidade da Bíblia no currículo, né? Como os puritanos, né, eles tinham essa concepção da educação, né? Era central, né, no currículo o estudo da Bíblia, né? Era central no currículo o estudo de doutrinas, né, que permeiam a fé cristã. Lutero, né, o reformador alemão, ele dizia que, acima de tudo, a leitura principal para todo mundo, tanto nas universidades como nas escolas, deveria ser as Sagradas Escrituras. Eu não aconselharia ninguém a enviar seu filho onde as Sagradas Escrituras não são supremas, né? E os puritanos, né, eles concordariam com Lutero, né? Hoje em dia, né, os pais, infelizmente, ficariam aí numa sinuca, né? Porque a maioria das escolas, né, não tem a Bíblia, né, como sua regra suprema, né? E isso tem sido um problema, né? Como os pais, né, não filhos, né? É impossível, né, que seus filhos influenciem na sociedade. É impossível que seus filhos influenciem nas escolas.
E quando nós estudamos sobre família, quando nós vimos sobre família, nós vimos a importância do culto familiar. Os puritanos ensinavam seus filhos para que seus filhos pudessem influenciar na sociedade, né? E quando os pais, né, eles tiram isso, a sociedade, ela perde no contexto geral, né? Porque nós, como cristãos, né, nós primeiramente devemos servir a Cristo, né? E nós devemos servir a sociedade a qual nós vivemos. Então, tanto na Universidade de Cambridge, né, como em Harvard, os estatutos, né, eles estabeleciam a Bíblia como central no currículo. Em Cambridge, vai dizer o seguinte: missão da igreja, que as escolas e faculdades sejam fundadas para a educação dos jovens em toda piedade e boa aprendizagem, especialmente na Sagrada Escritura e na teologia, para que, sendo assim instruídos, possam depois disso ensinar a verdadeira e pura religião. Em Harvard, dizia o seguinte: cada um deve exercitar-se de tal forma em ler as Escrituras 2 vezes por dia que esteja pronto para de sua proficiência nisso, como seu professor vem a exigir, vendo que o estudo da palavra dá luz, dá entendimento ao simples, né, que é o que diz em Salmo 119, 130. Então, essas universidades, né, elas exigiam, né, a leitura das escrituras, né, elas exigiam, né, que os alunos, né, devessem dominar, né, o estudo das sagradas escrituras, né? Então, o objetivo puritano, né, na sala de aula, né, ele era para medir todo o conhecimento humano, né, que é pelo padrão da verdade bíblica, né, e a instrução ela deve ser de acordo, né, com aquilo que está contido na Santa Palavra de Deus, né. Todo o conhecimento, primeiramente, ele deve vir, né, da Bíblia, né. E os puritanos, eles exaltavam, né, a Bíblia, né, nesse sentido, né, de que ela deveria estar ali, né, ela deveria ser a regra de fé suprema, né, também nas escolas, né. Então, aí fica aqui encerrado, né, essa parte. Oi? Mas eu posso fazer um comentário? Pode sim, fica à vontade. Dá licença aqui, boa noite a todos. Eu sou o professor Júlio. Eu sou natural de Fortaleza, Ceará. Não sei, os irmãos aqui, acho que tem outros que não são do estado, né? E acompanhei o Colégio Batista em Fortaleza, está falando sobre a valorização da educação, e fica muito aquém até de nós cristãos, até o povo evangélico. É difícil valorizar a educação cristã. O Colégio Batista funcionou muito tempo apenas para alunos de fé cristã evangélica. E teve que abrir, até pouco tempo atrás, abrir acesso a outros alunos de outras religiões por falta de valorização e falta de poder econômico para continuar ensinando apenas para cristãos evangélicos. Aí a gente nota a desvalorização do ensino até na nossa classe, né? Até para nós mesmos, pais cristãos, não valorizar tanto. Colocava seu filho num colégio secular, aprendendo coisas que nem deviam aprender, e um colégio que priorizava a educação cristã não estava sendo valorizado. De fato, irmão, acaba sendo triste, né? Nós temos poucas opções, e as opções que nós temos, os próprios cristãos, né, deixa que isso vá se perdendo, né, essa tradição, né? É triste. Mais alguém? Vou fazer um comentário? Felipe? Não, só comentar que acho que com certeza nós vamos aprender melhor, né, próxima aula, principalmente a questão da visão deles de como é libertadora, né? A ideia de que a educação pode ser feita para a glória de Deus, né? Porque assim como aconteceu na parte do trabalho, muitos cristãos hoje, principalmente os jovens, têm uma ideia errada de que
quando eles estão estudando matemática, física, biologia, geografia, eles estão fazendo uma coisa que não tem nada de espiritual, né? Então, às vezes, eles ficam com pressão, por exemplo, eu não posso servir melhor a Deus por causa da faculdade. Eu não posso me manter bem espiritualmente porque eu tenho que estar estudando, né? Então, eles fazem uma dicotomia entre fé e ciência, né? Entre igreja e escola. Uma dicotomia que, na visão dos puritanos, é uma visão errada, né? Incorreta. Pelo contrário, na vida cristã, um dos maiores incentivos que nós temos é justamente descobrir o mundo que Deus criou, né? Por meio das ciências naturais, por meio da verdade de Deus, que o puritano vai falar mais lá na frente, né? Então, para nós que somos cristãos, somos estudantes, voltar a ter uma visão bíblica da educação é ótimo, porque vai nos fazer perceber que quando eu estou estudando, fazendo a minha prova, quando eu estou na minha escola, na minha faculdade, eu estou servindo a Deus, eu estou conhecendo, eu estou me dedicando, né? Eu estou aprendendo. Então os puritanos eles tinham essa visão de que é justamente isso, né? Você deve estudar para glorificar a Deus. Acho que até o Richard Baxter vai comentar que o que significa estudar física nada mais é do que conhecer o mundo da forma como Deus criou, né? Ou então você, por exemplo, você está estudando história, e se você, por exemplo, ensinar que Hitler foi presidente do Brasil, isso não é só um erro histórico, isso é um ataque à providência de Deus, entendeu? Isso é tão errado como os fariseus dizer que roubaram o corpo de Jesus. As duas histórias são mentirosas, entendeu? Então, a educação está dentro da espiritualidade, né? Faz parte da educação você descobrir o mundo da forma como Deus criou, ou então a maneira como a providência tem guiado o mundo. De um jeito ou de outro, faculdade, né? Fé e escola, a igreja e ciência, numa visão cristã, não deveriam estar separados. Pelo contrário, tem uma boa base, e os puritanos têm bastante coisa para ensinar nesse aspecto, né? Para se manterem unidas, né? Como uma forma graciosa, né? Uma forma maravilhosa. Eu queria fazer uma indicação, irmão, se for possível. Fica à vontade. Sobre essa temática que foi levantada agora pelo nosso irmão Felipe, realmente, eu também enfrentei esse tipo de coisa quando eu estava na universidade. Inclusive, participei de movimentos evangelísticos lá, que a gente promovia evangelismo dentro da universidade, e é muito difícil mesmo propagar o evangelho num ambiente como esse. Mas, como estamos falando de ciência também, eu quero sugerir esse livro que eu coloquei aqui no chat, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Ele não vai usar argumentos bíblicos propriamente ditos, usar versículos declarados, mas ele vai usar a Bíblia dentro da ciência. Ele é físico, é teólogo, é filósofo, ele tem vários doutorados, mestrados e formações em várias áreas. E ele escreveu esse livro, o nome dele é Norman Geisler, é um livro apologeta. E ele vai usar argumentos que o ateu não pode refutar, porque são argumentos da própria ciência. E ele, inclusive, vai usar filósofos que acreditavam em Deus. Também existe. A gente pensa que não existem filósofos assim, mas existem também. Então, ele vai usar esses teóricos e vai usar a física, a ciência a favor do Evangelho. É muito bacana esse livro e até aconselho os irmãos a lerem, principalmente os que estão na universidade e está sendo combatido, de alguma forma a sua fé sendo combatida por argumentos que dizem ser científicos, e esse livro vai ajudá-los muito. Inclusive, ajudar a evangelizar um ateu também, tá bom? Então, fica a dica. Eu já postei esse livro no grupo, mas se quiserem, eu posto lá novamente. Obrigado, irmão. Valeu pela indicação. O Fábio perguntou aí, né? O Felipe respondeu. E sim, né? As escolas elas eram abertas, né, para todas as pessoas, até para que o maior número de pessoas fosse alcançado, né? A ideia dos puritanos, né, é que a educação ela chegasse às pessoas, as pessoas pudessem entender, as pessoas elas pudessem obter um conhecimento, né? E com isso aprender mais sobre as escrituras, né? Pode falar aí, irmão. Pode ser a todos. Quando o irmão Felipe estava falando, eu me lembrei de um vídeo que eu vi hoje, de um professor matemático, que ele estava explicando num podcast, que ele estava se perguntando como é que antigamente
as pessoas viam a matemática de um modo tão transcendente que eles pensavam bem assim, que a linguagem do mundo é matemática, vamos usar ela para chegar a Deus. Como é que antigamente as pessoas pensavam assim? E hoje em dia as pessoas acham que é uma matéria chata, somente isso. Aí ele se perguntou, acho que alguma coisa foi deixada para trás. E agora eu estou vendo aqui o que foi deixado para trás, o ensino do evangelho nas escolas. É isso. Sim, e aí, o que tem acontecido é isso, né? Quanto mais o povo ele se afasta da verdade, né? Mais ele se aproxima, né? Do abismo, né? E uma das causas que tem acontecido é que os próprios cristãos, né? Eles têm abrido mão disso, né? Os próprios cristãos têm abrido mão de ensinar seus próprios filhos, né? Em casa, né? As igrejas, né? Eles têm abrido mão de discipular, né? Os seus membros, né? E nós estamos aí colhendo, né? Esses frutos, né? Amargos. Alguém tem mais alguma coisa para falar? O comentário aí do irmão Eduardo, ele me lembrou uma coisa que o Stephen Meyer escreveu. O Stephen Meyer, ele é PhD em História da Ciência, né, se eu não me engano, da Universidade de Cambridge mesmo. E ele disse que os fundadores da ciência moderna, né, Isaac Newton, Robert Boyle, Johannes Kepler, Galileu, muitos desses cientistas, eles não apenas acreditavam em Deus, mas eles achavam que a crença em Deus tornava a ciência mais fácil, né? Então é justamente por eles terem uma visão de que foi Deus quem criou o universo, né? Inclusive a ideia de um Deus matemático já era bem conhecido, o Eduardo comentou aí, né? Já era bem esperado. Então, justamente por Deus ter criado o mundo, né? Tá por trás de tudo isso, eles eram incentivados a estudar e a descobrir, né? A criação de Deus, esperando encontrar leis, esperando encontrar conteúdo, né? Para aprender sobre o universo, porque eles sabiam que foi um Deus que estava por trás daquilo. Então, é bem interessante quando a gente passa a ter uma visão mais correta, né, sobre o que a Bíblia ensina realmente sobre as Escrituras com relação à educação, né? Excelente. Então, se ninguém tiver mais nenhuma acréscimo, nenhuma pergunta, né? Semana que vem, né, nós daremos sequência, né, na segunda parte do estudo, né, ainda em educação, né, quinta-feira, 9h30.